Bem, essa fala vai diretamente para Henrique, seja onde ele estiver. Eu sou muito agradecido pela jornada que eu percorri com ele. Conheci Henrique há cerca de 10 anos. O CAL nos uniu, o CAL nos tornou amigos, o CAL nos tornou complementares. A nossa amizade ia para além do CAL. A gente se encontrava em jogos de futebol, a gente se falava todos os dias. E o que eu acho mais interessante em tudo isso que a gente criou é que a gente nunca precisou combinar nada. A gente era realmente complementar, a gente tinha uma sinergia e a gente sabia o que era importante, a gente sabia quais eram nossas lutas e quais eram as prioridades. Então, nesse sentido, eu digo para Henrique que ele pode ficar muito tranquilo agora. Obviamente, todo mundo está muito triste com a partida dele, mas as pessoas só morrem de verdade quando elas são esquecidas. E nesses 30 dias aí que passaram, deu para perceber o quanto ele é lembrado, o quanto ele é reconhecido, o quanto ele foi significante para a arquitetura e para os arquitetos em Pernambuco. Eu não vou nem comentar da falta que ele faz para a família, mas não tem um dia que eu não lembre de uma história, que eu não o cite, e que muitas vezes eu volte lá no nosso chat do WhatsApp para ver alguma coisa que a gente tinha comentado. Então, ele continua vivo, não apenas em mim. Já por algumas vezes dentro do conselho eu tomei decisões me perguntando o que Henrique faria, e eu acho que é esse tipo de relevância e de agradecimento que a gente tem que fazer durar por muitos anos. Henrique segue conosco e que todo mundo lembre aí de um momento positivo e marcante que teve com ele. Ele vai ficar feliz olhando pra gente, e quando a gente não enxergar ele é porque a gente não tem capacidade de enxergar, mas ele está aqui também. Bom, sobre o arquiteto e urbanista Henrique Lins, eu acho que a gente pode, além de falar sobre a simpatia dele, a atenção, o respeito, né, uma pessoa, né, de uma dignidade, né, visível, ele dentro da COR nós tivemos poucas reuniões juntos, né, porque começamos o trabalho agora em 2026, ele no primeiro mês estava de férias, né, mas ele muito atencioso, me ligava para dar satisfação, deu parabéns pela minha coordenação e sempre ligava antes da reunião para saber se tinha alguma coisa que ele precisava saber, ou seja, ele tinha muito compromisso, muita responsabilidade e uma pessoa delicadíssima, né, que eu cheguei um dia para ele e vi esse broche na lapela dele, representando aqui o CAL Pernambuco. Eu falei, nossa, que coisa linda que o CAL Pernambuco fez. E ele falou, você gostou? Eu falei, claro que gostei. Ele falou, é seu. Eu falei, que isso? E ele tirou imediatamente do terninho dele e me deu, e eu estou guardando com muito carinho esse gesto gentil de uma pessoa que vai muito além de gentil, um grande profissional e uma perda para todos nós. Bem, pessoal, é muito fácil falar do nosso amigo e colega Henrique do CAL Pernambuco. Primeiro, era uma pessoa afável, inteligente, simpática e um grande amigo e um grande parceiro. Ele sempre me chamava de comandante. Então eu quero deixar aqui a minha mensagem de gratidão e orgulho de ter participado com ele na CPFI durante 2 anos. E a elegância e o comportamento será um exemplo para todos nós para sempre. Então, meu amigo Henrique, muita paz para você e muita luz. Um grande abraço meu. Muito obrigado por tudo. Há pessoas que exercem uma profissão e há pessoas que silenciosamente ajudam a construir uma profissão. Assim foi Henrique durante toda a sua trajetória profissional. Foi aquela pessoa que afetivamente e assertivamente trabalhou sempre em prol da profissão de arquitetura e urbanismo. Henrique compreendia efetivamente que representar a categoria profissional era muito mais do que ocupar um cargo, era um compromisso permanente com a profissão, com os arquitetos e urbanistas, com as arquitetas e urbanistas. Ele deixa uma lacuna enorme nesse sentido, na perspectiva do que ele tinha muito ainda a contribuir com a nossa profissão. Mas ele nos deixou apenas materialmente. Henrique habita dentro dos nossos corações permanentemente, nos ajudando a prosseguir nessa missão. Tão educado, que ele aguardou o FIPA acabar para nos deixar. Exatamente. Ele mesmo comunicou no grupo dos conselheiros que estava internado na UTI. Quem é que tem internado na UTI a delicadeza de comunicar no grupo dos conselheiros do celular dele que estava internado na UTI? Então, realmente, o Henrique é essa luz que todo mundo só tem coisas positivas a falar e que siga de exemplo.
para esse nosso conselho, que é um conselho tão heterogêneo, que une de norte a sul, de leste a oeste e as mais diversas faixas etárias, né? Então a gente tem já nessa gestão, pelo menos 4 conselheiros, né, tanto estaduais, federais, presidentes, que nos deixaram, e de fato o conselho que ele pretende dialogar com uma diversidade de pessoas acaba tendo esse tipo de situação, que é uma situação corriqueira do dia a dia, a vida e a morte.